Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui estou para participar deste programa, para pregar neste programa Ágatos Brasil, cujo objetivo é exatamente buscar a Deus e instar com o povo de Deus quanto à necessidade de termos um avivamento aqui na terra. O mundo está a passos largos para o fim e nós esperamos que Deus realize o avivamento no Brasil e que possamos sair pelo mundo evangelizando até que Ele mande o seu Filho Jesus Cristo retornar para resgatar a sua igreja, primeiramente na primeira ressurreição, os salvos de todos os tempos, e depois, obviamente, o arrebatamento. O sermão desta manhã tem o seguinte tema: iniciativas politicamente corretas, mas absolutamente erradas diante de Deus. Está baseado em Gênesis, capítulo 12, versículos 10 a 20. Abraão disse a Sarai era o nome: ora, bem sei que és mulher formosa. Ele teve um contato com os egípcios, com o faraó, e ele ficou apavorado. Quando os egípcios te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te tu com vida. Dize que és minha irmã. De fato, ela era meio irmã dele. Ela foi levada, então, para a casa de Faraó. Este, Faraó, tratou bem a Abraão, dando-lhe muitas coisas, presentes, gados, etc. À luz das leis vigentes, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nesse nosso tempo, dir-se-ia que Abraão não errou. Por quê? Porque verdadeiramente Sara, anteriormente chamada de Sarai, era meio-irmã dele. Isso era comum, casar-se com uma meia-irmã, não havia nenhum problema. Custou haver proibição de casamento intersanguíneo junto ao povo de Israel. Isso era comum naqueles tempos. Então, Abrão, naquela época ele era chamado de Abrão, não teria mentido ao nosso ver. E o nosso ver é um jeito politicamente correto, uma maneira conveniente de dizer sem dizer, de mentir sem aparentemente não estar mentindo. Ele teria falado corretamente, teria usado de uma esperteza. Realmente ele era esperto. Mas, queridos irmãos em Cristo, para Deus não existe esse conceito humano de certo e errado, de mais ou menos, de corretamente, politicamente correto. Para Deus não existe meias verdades. Além do mais, o que estava em voga não era exatamente isso. Não era uma questão dele ser marido da irmã ou não. Era uma questão de confiar ou não em Deus. Para Deus só vale o absoluto, só vale aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele disse. Então vamos observar a divisão deste sermão nesta hora. Primeiro, a questão não é se Abraão mentiu ou não. Claro que ele mentiu, em parte, provavelmente na nossa ótica, mas diante de Deus ele mentiu. Há muitas coisas que cometemos, mesmo não sendo mentiras, crimes, etc., que também não agradam a Deus. Porque Deus exige de nós uma conduta absoluta, impoluta. Para Deus vale apenas o sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. Deus exige dos seus filhos atitudes positivas e não atitudes furtivas, manobras convenientes. Quando agimos furtivamente, estamos mostrando a falta de confiança em Deus. Agindo positivamente, Abraão teria que decidir: ou desceria ao Egito correndo riscos, ou lá deixaria de ir correndo outros riscos, sobretudo o risco da fome, porque era a situação que aquele seu povo estava passando naquele momento. Em segundo lugar, outra questão, é que Abraão, com esse ato de covardia, estava disposto a perder a esposa, a padecer de fome. Veja só, que homem covarde! Interessante, queridos irmãos, que esse mesmo homem, a Bíblia o chama de
pai da fé. Deus garantiu a ele que seria pai, origem de uma grande nação, e que nele seriam benditas todas as nações da terra. Mas que homem covarde, né? Isso mostra quão falhos e fracos são os homens que Deus toma para usá-los. Não tem opção, Deus não tem jeito, tem que usar seres humanos. E dentre os melhores encontramos ainda covardes, frágeis. Alguém aqui faria isso? Alguém aqui entregaria a esposa para sobreviver, para ter comida? Faz um sacrifício desse para sobreviver? Deus não tem e nunca teve outra opção. Usar esses e outros e até homens piores para realizar a sua obra. Parece no mínimo esquisito, já que Abraão havia recebido a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. O que ele entendeu isso no versículo 3 do mesmo capítulo? O que ele se lembrava disso? Um terceiro ponto, na verdade, desculpem, as vantagens temporárias dessa louca atitude. No versículo 16 encontramos as vantagens temporárias que Abraão teve dessa louca atitude. Ele até prosperou inicialmente. Teve bens, o faraó lhe presenteou com coisas, ele estava entregando uma mulher bonita, agradável, né? Pelo que deduzimos do texto, isso durou certo tempo, não foi tão rápido não, pois veio até ter ovelhas, bois, jumentos e jumentas, escravos e escravas. Isso durou algum tempo, será 2, 3 anos, ele entregou de bandeja a sua esposa, e isso não se consegue de um dia para o outro. A Bíblia não diz se Faraó a conheceu, no sentido de a possuir sexualmente, não diz isso. Mas também não diz nada em contrário. E como ficou a consciência de Abraão durante esse tempo? Tranquila? Enriquecendo, vivendo, comendo, achando que fez um bom negócio? Eu acho muito esquisito para o meu costume, para os costumes dos homens de hoje, sejam crentes ou não. O versículo 5 diz o seguinte: tomei para ser minha mulher, disse Faraó. Nada sei a mais do que isso, mas fico perplexo com a cabeça de Abraão. Ele entregou a sua esposa para ser a mulher de Faraó em troca da sobrevivência. Qual a noção de valores que ele tinha? Em quarto ponto, a vergonha e as consequências, né, para os outros, da desgraçada, desastrada atitude de Abraão. Primeiro, pragas sobre Faraó. A atitude de Abraão desencadeou pragas sobre o rei do Egito. Nós temos que viver de maneira tal, meus irmãos, que não atraamos pragas sobre nós, nem sobre os outros. Que culpa tinha Faraó daquela burrice praticada por Abraão? Nenhuma. Entendamos, por causa de nossos erros, quantas pessoas pagam a conta, quantos outros pagam a conta, quantos outros sofrem por causa dos nossos erros. Agora, Abraão ficou na pior, tanto com Deus quanto com o próprio Faraó, passando uma vergonha desvairada junto ao Faraó, o rei, e diante de Deus, de quem havia recebido aquelas promessas tamanhas. Em quinto lugar, Abraão, o homem que veio a se tornar o pai da fé, começou a vida já sob a promessa, falando exatamente na falta de fé. Que vergonha! Portanto, não temamos a ninguém ou a coisa alguma, pois Deus é o nosso protetor. Mesmo que estejamos correndo algum tipo de risco, ou tememos a Deus ou não tememos a Deus. Deus decretou promessas para conosco, que somos seus escolhidos, que somos seus servos, que somos colocados no mundo para levar o evangelho a todos, para viver no caminho de santidade. Então não temamos coisa alguma ou a ninguém. Deus tem um projeto para nós, não menor do que tinha para Abraão,
e nada nem ninguém impedirá que Deus realize a sua vontade nas nossas vidas. Não sejamos como Abraão nesse particular. Tenhamos sim a fé que ele teve quando Deus lhe chamou para oferecer um sacrifício, para mostrar para nós, não para Deus, porque Deus sabia que ele levaria assim o seu filho em holocausto, à morte, ao sacrifício. Mas Deus sabia que um cordeiro seria colocado à disposição para que isso não ocorresse. Lembremos de Abraão, sim, como pai da fé, mas não cometamos coisas semelhantes a essas tremendamente reprováveis no reino de Deus. Que Deus a todos abençoe. Amém.